José Manuel Fernandes, o que é que está a falhar no combate à pobreza em Portugal? Ora bem, bom dia. Bom dia. João. Bem, a questão é sempre complicada porque quando nós falamos de combate à pobreza, falamos de várias coisas diferentes. E depois lá iremos com mais detalhe, porque uma coisa, e estes relatórios, e mais alguns que saíram entretanto, que eu também vou aqui referir, chamam a atenção para alguns problemas, mas às vezes é difícil ter um retrato como deve ser, e muitas vezes olhar para os relatórios é mais importante do que o retrato, as tendências, perceber o que é que eles estão a revelar sobre as tendências. Ora bem, nós aqui estamos a falar de dois relatórios, um deles que usa dois medidores de pobreza, por assim dizer, que não são exatamente iguais. Habitualmente dá-se mais destaque a um do que ao outro, é aquele que aparece mais vezes nos noticiários, nos comentários, que é a taxa de risco de pobreza, que é uma medição oficial, mas que é muito uma medição meramente estatística. O que é que quer dizer com isto? É uma medição que parte de um indicador, que é o rendimento mediano, e depois, abaixo de uma determinada fasquia, diz que as pessoas estão em risco de pobreza. E vamos lá dizerem pobreza monetária, estamos a falar em rendimento. E aqui há vários fatores que influenciam isso e que têm a ver com o seguinte: aquilo que é o rendimento pode não ter como consequência imediatamente a pobreza. Basta imaginar o seguinte: um rendimento elevado pode significar muitas dificuldades de viver se a pessoa não tiver casa e pagar uma renda muito elevada. Um rendimento mais baixo pode até traduzir-se em algum conforto se, por exemplo, for alguém que tem casa própria. Só para dar assim uma coisa muito óbvia, muito linear. É aquilo que os bancos designam como taxa de esforço. Aproximadamente. Não é só isso, porque a taxa de esforço tem muito a ver com aquilo que é o rendimento. Aqui estamos a falar de situações em que não há taxa de esforço porque a casa já é minha, não é? Pronto. E depois temos um outro aspecto, que é num país onde o rendimento é mais elevado, esta linha de pobreza situa-se muito acima, e muitas vezes, como por exemplo o preço dos bens de consumo não é assim tão diferente de um país rico para um país pobre, não é? Evidente que ir a um restaurante é diferente, mas a alimentação, o preço de um automóvel, o preço dos combustíveis não são assim tão diferentes no Luxemburgo, que é o país da Europa, com rendimento mais elevado. Enfim, aquilo depois não se traduz exatamente nas pessoas todas, porque também tem a ver com os bancos que lá estão sediados. No Luxemburgo ou numa Bulgária, por hipótese, quer dizer, mas no entanto há coisas que são iguais ou parecidas. O preço dos combustíveis não deve ser assim tão diferente, eu não sei em detalhe, mas imagino que não seja assim uma diferença tão grande. A Espanha, por exemplo, tem um rendimento médio mais elevado que Portugal e preços de combustíveis mais baixos. O que quer dizer que, em princípio, tem uma taxa um limiar de pobreza mais alto e depois, se calhar, uma taxa de esforço real mais baixa. Bem, depois há outro termo de taxa de esforço. E por isso, este indicador, a mim, enfim, eu olho para ele e às vezes olho para ele com algum cuidado, com um grande chalis, como se costuma dizer. Porque ele mede, às vezes, alguns economistas que defendem que ele mede mais a desigualdade propriamente dita do que a pobreza. Por isso mesmo, este relatório da nova SBE usa vai à procura de outros indicadores, que são indicadores relativos à pobreza, à intensidade da pobreza, à pobreza absoluta, e que têm mais a ver com inquéritos que já de tipo diferente. Estes indicadores são mais objetivos, porque partem do rendimento. Os outros partem de inquéritos, e esses inquéritos perguntam às pessoas, são amostras muito grandes, as amostras do INE, não é? São amostras muito grandes, perguntam às pessoas coisas diferentes. Perguntam às pessoas se conseguem ter a casa aquecida ou arrefecida no verão, perguntam às pessoas se conseguem passar uma semana de férias, perguntam às pessoas se o dinheiro chega ao fim do mês, perguntam às pessoas se têm dificuldades na educação, se têm dificuldades no acesso à saúde, coisas desse género. E, portanto, chega-se a um indicador um pouco diferente deste. Mas, se calhar, antes de entrarmos depois no resultado daquilo que se possa ou não pode fazer em função e de responder um pouco à tua pergunta,
porque é que se fala tanto de pobreza, mas depois ela está cá, e está cá por estes indicadores, está em todos os países da Europa, mesmo nos mais ricos. Vamos lá ouvir um dos autores do estudo da nova SPE, que é o Bruno Carvalho, que nos ajuda, pelo menos, a apresentar os dados mais... os números gordos deste trabalho.